E aí, meu time Caipora, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês essa porrada de palpites com muita qualidade, tá? E também trazemos os resultados sempre dos nossos palpites. E hoje eu trago os resultados do dia 26 de junho. Tivemos 23 palpites com 20 greens e apenas 3 reds, tá? Foram 87% de taxa de acertos para este dia. Olha só que coisa linda, beleza? E para os dias 27 de junho, tivemos 14 palpites e 7 greens até o momento e apenas um red, tá? Temos 6 jogos que estão acontecendo neste momento da gravação e também que irão acontecer. Então acompanhe os resultados e a atualização da nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe seu palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também do nosso canal e dos nossos palpites, beleza, galera? Não se esqueçam de convidar os seus amigos e compartilhar com eles, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 28 de junho? Bora pra intro! Temporada iniciar o nosso planejamento com essa partida do Sydney versus o Marconi Stadiums. Traga essa partida da NSW da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Marconi tem 63% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Sydney tem 39%. No histórico, são 8 vitórias do Marconi, 2 empates e 3 do Sydney. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Sydney jogando em casa vem marcando gols a 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Campbelltown City versus Adelaide City. Traga essa partida na South Austrália com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória, temos uma pequena vantagem para o Campbelltown. Verificando a forma recente, temos 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Adelaide tem 72%. No histórico, são 14 vitórias do Campbell, 6 empates e 12 do Adelaide. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Campbell vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Adelaide vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Werribee City versus Bullen Lions. Traga essa partida na NPL 2 Vitória da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. Bullen Lions tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Werribee tem 39%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Bullen e uma vitória do Werribee City. E verificando a média de gols, é de acima de 4 gols. Em séries, o Werribee City vem a 8 jogos marcando gols e o Bullen Lions não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na South Austrália Feminina, eu trago o Adelaide Comets versus o Flinders United. Trago essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Adelaide Comets tem 86% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Flinders tem 39%. No histórico, são 3 partidas com 2 vitórias do Adelaide e um empate, e a média de gols é de acima de 5 gols. Em séries, o Adelaide vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Flinders vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Adelaide em 2 das últimas 3 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, o Adelaide vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, fechou? Próxima partida, Geylang International versus Lion City Sailors. Trago essa partida na Premier League de Singapura com o mercado de over 3,5 gols. O Lion City jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Geylang tem 39%.
No histórico, são 35 vitórias do Lion, 4 empates e 8 do Geylang, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Geylang vem marcando gols a 5 jogos e o Lion vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros, temos um mercado de over 3,5 gols em 2 das últimas 6 partidas, mas nos últimos jogos nos campeonatos, a maioria dos jogos foram over 3,5 gols. Beleza, galera? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Interturco versus o Vasa. Trago essa partida na Veikkausliiga da Finlândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 50% de aproveitamento para o Interturco nos últimos 9 jogos e o Vasa tem 61%. Verificando o histórico, são 25 vitórias do Interturco, 19 empates e 21 do Vasa. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, jogando em casa, o Interturco vem sofrendo gols a 8 jogos e o Vasa vem marcando a 7. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, também temos over gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Al Ahly do Cairo versus o Parco. Trago essa partida na Premier League do Egito com vitória seca para casa. O Al Ahly tem 70% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Parco tem 61%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Al Ahly e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Al Ahly vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, o Al Ahly venceu 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Al Ahly em 5 das suas últimas 6 partidas e o Parco ele venceu apenas 2 das últimas 6. Fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Smoura versus o Pirâmides. Trago essa partida na Premier League do Egito com mercado de over 1,5 gols. Pirâmides tem 59% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Smoura tem 67%. O histórico são 9 vitórias do Pirâmides, 5 empates e 3 do Smoura. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Pirâmides vem vencendo a 9 partidas e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Pirâmides em 6 das últimas 6 partidas, tá? Over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com Pirâmides vencendo também a maioria. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols com probabilidade de vitória para fora, beleza? Próxima partida, Oulu versus o Kuopio. Trago essa partida na Veikkausliiga da Finlândia com mercado de over 1,5 gols. O Kuopio jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oulu tem 56%. No histórico, 16 vitórias do Kuopio, 2 empates e 3 do Oulu. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Oulu vem marcando a 10 jogos e o Kuopio vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Oulu, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Noruega Elite Serie, o Brain versus o Stroms Godset. Traga essa partida com under 4,5 gols. O Brain tem 69% de probabilidade de vitória e verificando na forma recente ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Stroms Godset tem 39%. O histórico são 15 vitórias do Brain, 9 empates e 3 do Stroms Godset. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brain vem vencendo a 3 partidas e o Stroms Godset vem marcando gols a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o under 4,5 gols em todas as partidas. E na casa do Brain, under 4,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Uma partida do Brain que ele venceu por 5-0 para o Christian Sand e uma partida do Fredrikstad versus o Stroms Godset que foi 4-1. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols. Fechou? Próxima partida, Elite Serie, Sarpsborg versus o Bodø/Glimt. Trago essa partida com vitória e empate para fora. Bodø/Glimt jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sarpsborg tem 33%. No histórico, são 16 vitórias do Bodø, 7 empates e 6 vitórias do Sarpsborg. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sarpsborg vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Bodø/Glimt nas últimas 6 partidas que disputaram. Na casa do Sarpsborg, o Bodø/Glimt venceu e empatou também as últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Bodø/Glimt ele venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Sarpsborg ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza?
Próxima partida agora na Irlanda, primeira divisão. Trago o Derry City versus o Drogheda United. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Derry City tem 68% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Drogheda tem 22%. No histórico são 30 vitórias do Derry, 19 empates e 23 do Drogheda. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Derry vem vencendo a 4 partidas e o Drogheda vem sem vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Derry City em 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, o Derry City venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Drogheda ele não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, ainda na Irlanda, eu trago o Sligo Rovers versus o Shamrock Rovers. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Shamrock tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. As duas equipes têm 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e no histórico o Shamrock Rovers venceu 37 partidas, tivemos 16 empates e 17 vitórias do Sligo. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sligo Rovers vem sofrendo gols a 6 jogos e o Shamrock vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Aquenis versus o Valur Reykjavik. Trago essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Valur tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Aquenis tem 44%. No histórico, 21 vitórias do Valur, 4 empates e 8 do Aquenis. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Aquenis vem sofrendo gols a 6 jogos e o Valur vem marcando a 10. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hafnarfjordur versus o Breiðablik. Trago essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over 2,5 gols. O Breiðablik tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hafnar tem 44%. No histórico são 22 vitórias do Hafnar, 10 empates e 15 do Breiðablik. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hafnar vem marcando a 5 jogos e o Breiðablik vem marcando a 10. Últimos encontros, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Hafnar, over 2,5 gols também em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Elite Série da Noruega, o Tromsø versus o Molde. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Molde jogando fora de casa é de 43%. Tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Tromsø tem 50%. No histórico são 24 vitórias do Molde, 10 empates e 3 do Tromsø. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Molde vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Tromsø, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Fredrikstad versus o Tromsø que foi 0-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Copa América, Colômbia contra Costa Rica. Trago essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A Colômbia tem 72% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Costa Rica tem 56%. No histórico são 4 vitórias da Colômbia e 1 da Costa Rica. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Colômbia vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Porém, a última partida foi em 2018. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente da Colômbia. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Premier League do Canadá. Separei o Atlético Ottawa versus o Forge. Trago essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56% para o Atlético Ottawa e o Forge tem 50%. No histórico, são 11 vitórias do Forge, 3 empates e 3 do Ottawa. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Ottawa vem marcando gols a 8 jogos e os últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Calvary contra o Forge que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, New York City versus Orlando City. Trago essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over 1,5 gols.
O New York tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Orlando tem 50%. No histórico são 8 vitórias do New York, 8 empates e 10 do Orlando. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o New York vem perdendo a 3 partidas e o Orlando vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas e olha só, ambas marcam em 4 das últimas 6. Últimos jogos na casa do New York, over 1,5 gols também em todas as partidas e ambas marcam em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida agora é o Clássico das Américas. Temos na Copa América o Paraguai contra o Brasil. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Brasil tem 70% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paraguai tem 33%. No histórico, 6 vitórias do Brasil, 3 empates e 4 do Paraguai. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Brasil vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá que ainda temos o bilhete caipora. Bora, meus caiporentos, montar o nosso bilhete caipora. Trago o over 2,5 gols para Sydney contra o Marconi Stadiums. Trago o Adelaide Comets feminino para vencer o primeiro tempo contra o Pinders United. Trago over 1,5 gols para o Oulu contra o Kuopio. Over gol no primeiro tempo para o Cranes versus o Valur Reykjavik. Over 1,5 gols para o Tromsø versus o Molde. E separei over 1,5 gols para o New York City versus o Orlando City. Uma odd total de 3,54 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!